Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver assistindo esse vídeo, você esteja e continue sendo ricamente abençoado pelo Senhor. O texto que a gente vai ler hoje está em Gênesis capítulo 16, dos versículos 3 ao 9, que nos diz assim: Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte, no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: donde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Uma história bastante conhecida. Sara, naquele momento de fraqueza, ela queria ter um descendente que fosse fruto, né, ainda que não fosse do seu ventre, mas que viesse do seu marido. Ela deu a Agar, que era sua serva, e isso era legal. E a Agar, quando ela se viu agora gerando um filho do seu senhor, ela pensou que agora ela era senhora. Ela continuava sendo escrava, mas ela pensou que ela era senhora e começou a agir como tal. Só que Sara, ela deu a serva para o marido dela, para que ele gerasse um filho da serva, mas ela em momento nenhum passou o posto dela de senhora para Agar. E Agar confundiu as coisas. E eu quero falar sobre isso nesse momento. O amor de Deus, ele é igual para todos, tanto para a senhora quanto para a escrava. Mas, como eu costumo dizer, cada um no seu quadrado. Agar foge e o anjo a encontra. Então teve toda aquela situação. Sara, quando ela viu, né, a postura agora de Agar, ela falou: não, eu sou a senhora. Aí ela conversou com Abraão e Abraão falou: você é a senhora, então você age como for melhor. E ela humilhou a Sarai, a Agar, brigou com ela, não sei o que aconteceu, enfim. Agar se sentiu humilhada e ela não aceitou aquela situação e ela fugiu. Foi para o deserto e o anjo do Senhor encontrou com ela ali. O interessante é que quando o anjo encontrou com Agar, ele não chegou lá querendo discutir com Agar quem estava certa ou quem estava errada. Ele não chegou lá falando assim: olha, Agar, olha o que Sara fez com você. Nossa, você é uma escrava, mas você está gerando do seu senhor. O anjo não veio com uma historinha para que Agar se sentisse melhor. Ele foi direto no ponto, ele foi direto no assunto. E às vezes a gente quer entrar nessas historinhas com Deus. A gente cria os problemas, nós criamos os problemas. Aí a gente vai diante de Deus e a gente quer aquela conversa melosa da parte do Senhor. Gente, Deus não tem tempo para isso. As coisas espirituais são muito mais profundas. O que o anjo faz? Orienta Agar exatamente do que precisa ser feito. Ele não chegou lá, como eu já disse, não com conversa melosa. Ele falou assim: ó, volta de onde você saiu e vai se humilhar porque ela ainda é a sua senhora. Apesar de você estar gerando um filho
do seu senhor, você continua sendo escrava e ela continua sendo a senhora. Queremos que Deus tome partido ao nosso favor. Quando a gente vai com aquela conversa melosa diante de Deus, a gente quer apontar o dedo para o outro que a gente acha que está nos ferindo, que está nos prejudicando, e a gente quer ouvir de Deus, você está certo, ele está errado e você está certo. A reação do outro, a gente não percebe isso, né? Que a reação do outro foi provocada pela nossa ação. Então, o que provocou aquela reação de Sara foi a ação de Agar. Quando ela poderia estar ali, ser muito bem tratada, porque afinal de contas ela estava gerando um filho que seria de Sara. Então, com certeza ela ia ser bem tratada. Mas querer extrapolar, querer ser a senhora, aí já é demais, né? Deus não humilhou Agar para encher o ego de Sara. Agar era escrava, a gravidez não a promoveu, Sara era a senhora, a sua esterilidade não a diminuiu. Então, Deus em momento nenhum, ele também não chegou lá para Agar e a humilhou. Ele nem ficou com conversa melosa e nem chegou lá humilhando. Ele só falou assim, em outras palavras, vamos colocar as coisas no seu devido lugar? Seu lugar é lá junto com a sua senhora, é lá que o seu filho tem que nascer. É tipo assim, onde que você pensa que vai com essa barriga? Escrava, grávida, o que você pensa que está fazendo da vida? Então, o lugar de você gerar é lá, porque ele é filho do seu Senhor. Não é pelo fato de você estar gerando do seu Senhor que você foi promovida, a senhora. E não é pelo fato da sua senhora ser estéril que ela foi rebaixada de ser a senhora. Ela continua sendo a senhora e você continua sendo a escrava. Entendermos posições é importante para que os planos de Deus fluam na vida de todos e todos sejam abençoados. Irmãos, quando a gente entende a nossa posição, não só os dons são distribuídos para cada um, mas as posições também. Então, assim, eu vejo muito, eu converso e vejo muito. Pessoas que foram chamadas para ser diácono, ele foi chamado só para ser diácono, mas ele acha que ele tem que galgar, é como se fosse numa empresa. Eu começo como office boy, depois vou para o escritório, depois vou para a gerência, depois chega a diretoria. Não é assim. Tem gente que foi chamada para ser diácono, ele é um excelente diácono. Se ele passar presbítero, não vai dar certo, porque ele não foi chamado para presbítero, ele foi chamado para diácono. Estou dando só esse exemplo, mas você sabe o exemplo que é na sua vida. E muitas vezes até pastores quer promover, quer consagrar aquele que não teve aquela chamada por conta da amizade e o negócio não dá certo e a pessoa fica frustrada e nem exerce nem uma função e nem outra. No momento que Deus quiser, ele pode dar algo maior para um que está abaixo do outro. Seja isso na família, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar. Então, se aprover a Deus dar um algo mais, ele vai dar um algo mais. Mas que nós venhamos nos contentar com aquilo que o Senhor nos dá, porque é naquilo que Deus vai ser louvado na nossa vida e é aquilo que vai nos fazer felizes. Às vezes, no corpo de Cristo, a pessoa é bem sucedida no cargo, é isso que eu já falei antes, né? Liderando algum grupo e ele entende que funciona igual uma empresa. Ele tem que subir de cargo com coisa que vai ganhar mais. Na empresa, você até vai lutar para subir de cargo, porque o seu salário vai melhorar, a sua vida vai melhorar, então, legal fazer isso. Mas na igreja, a gente precisa entender que no corpo de Cristo, enquanto mais você sobe, mais você desce. Exemplo disso é que Jesus, sendo filho de Deus, ele lavou os pés dos discípulos. Então, é o contrário. Então, quanto mais alto você está, mais servo você é, ou nós somos. Que nós não tenhamos a mente de Agar naquele momento. Não é porque ela recebeu um pouquinho mais de Deus, e às vezes a gente pensa que porque recebeu um pouquinho mais de Deus, já é para... Não, é só aquele pouquinho. A Agar, ela recebeu só o privilégio de gerar do seu Senhor. Ponto. Então, se Deus te deu um dom a mais para ser usado,
dentro do corpo de Cristo, não pense você que por causa desse dom agora você tem que ser pastor. Não pense você que por causa desse dom agora você tem que liderar. É só esse dom que Deus deu para você, para que o corpo de Cristo cresça, um ajudando o outro. Então, Deus deu-te o dom de profecia, Deus te revelou algo muito profundo e agora você quer reivindicar os direitos desse dom? Não, você não tem direito nenhum. Agar não tinha direito nenhum. Ela só era mãe do filho de Abraão. E com certeza, como eu já disse, repito, ia receber regalias, porque era uma mulher grávida, ia ser tratada como uma mulher grávida, né? Ia amamentar o filho do seu senhor, isso já foi algo que Deus quis para ela. E eu volto a repetir, o anjo não chegou lá com conversinha, então não fique esperando que Deus chegue para você melosamente, te dando razão, não, mas eu vou te dar esse cargo porque você se esforçou, porque você desejou, porque você batalhou, porque Ele sabe até onde você pode ir, Ele sabe o que Ele pode te dar. Saibamos discernir a Deus, não queiramos tratar Deus, entender Deus como se Ele fosse homem, ego. A gente quer que Deus alimente nosso ego. O ego não é um pet para ser alimentado. Porque se o nosso ego for alimentado constantemente, de pet ele passa a ser um monstro, ele vira um monstro. Arrependimento das más ações é o caminho correto da volta para o eixo. Agar teve que se arrepender, teve que voltar e se humilhar sob a mão da sua senhora para poder usufruir do benefício que ela carregava no seu ventre. A bênção de Deus nunca faltará sobre todos, independente da posição que nós exerçamos. Então, não precisa a gente ficar brigando por posição, por querer um lugar que não é nosso, porque a bênção de Deus, ela tanto é para a senhora como ela é para a serva. Ela tanto é para o pastor, como é para o presbítero, como é para o diácono, como é para o porteiro, como é para o irmão faxineiro e assim por diante. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que nós venhamos entender. E se estiver fora, faça igual a Agar. Volte para o eixo, para que você seja abençoada. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoada por Deus. Amém.